Uma história de horror e mistério. O fim da última bruxa da Suécia. Hoje trago a vocês um relato perturbador, respaldado por documentos históricos e registrado nos anais de um tribunal. Uma história que revela as sombras mais horríveis da humanidade e que ecoa o sofrimento de centenas de vítimas. Nós vamos falar sobre a última bruxa da Suécia, a mulher que terminou seu destino nas chamas de uma fogueira, em um país marcado pela perseguição implacável a mais de 300 pessoas acusadas de bruxaria. Me deparei com este caso enquanto pesquisava outros julgamentos, intrigado por como a Europa, que muitas vezes se gaba de sua racionalidade e progresso, guarda segredos obscuros enterrados em seus porões históricos. Entre as cortinas do esquecimento, encontramos inúmeros esqueletos no armário, e esta história sueca é um deles. Tão impactante que fez a própria igreja tentar encerrar de vez a caça às bruxas. A mentira que encerrou o terror. Para evitar mais acusações, os líderes religiosos espalharam uma farsa. Disseram que as bruxas haviam sido ordenadas a deixar o local, por forças divinas, encerrando assim qualquer razão para novos julgamentos. Eles sabiam que essas mulheres não eram bruxas, mas precisavam desesperadamente ocultar os erros e abusos que marcaram aquele período. Uma acusação devastadora e um espírito inquebrável. A protagonista desta história, cujo nome está gravado na história como Malin Matsdotter, foi traída de forma inimaginável. Suas próprias filhas a acusaram de bruxaria. Essa traição, porém, não foi suficiente para dobrar o espírito dessa mulher. Mesmo diante das ameaças mais terríveis e do destino implacável que a aguardava, ela permaneceu firme, recusando-se a confessar crimes que não havia cometido. Seu fim foi cruel e inesquecível, mas também marcou profundamente a Suécia, levando à queda da caça às bruxas no país. O caso de Malin é tão extraordinário que inspirou filmes, músicas e inúmeras reflexões sobre a força do espírito humano diante do absurdo. Durante essas investigações, não posso deixar de mencionar o Maleus Maleficarum, ou o Martelo das Feiticeiras, um manual sinistro que guiava julgamentos de bruxaria por toda a Europa e também influenciou os processos na Suécia. Esse livro não era apenas um guia jurídico, mas um instrumento de opressão religiosa, usado para justificar torturas e execuções das formas mais brutais. Na Suécia, embora o uso da fogueira não fosse tão primitivo como em outras partes da Europa, a morte não deixava de ser cruel. O caso de Malin se destacou não apenas por sua força, mas pela brutalidade e injustiça do processo. O que torna essa história ainda mais fascinante é que, mesmo enfrentando a traição, o terror e a humilhação, Malin manteve uma força interior que ecoa até hoje. Sua história é um testemunho da resistência contra a opressão e a perseguição, e um lembrete sombrio de como o medo e a ignorância podem se transformar em armas letais. Não perca o vídeo de hoje, ao meio-dia, aqui no canal News Web Doc. Vamos explorar essa história em detalhes, trazendo à tona os horrores, as mentiras e a força de uma mulher que se recusou a ser apagada da história. A sombria história de Malin Matsdotter, a última bruxa da Suécia. O cenário que trago hoje é repleto de mistério e horror, mergulhado nas sombras de um tempo onde a superstição e o medo guiavam o destino das pessoas. Esta é a história de Malin Matsdotter, a última mulher a ser queimada viva na Suécia, marcando para sempre os registros de uma era de perseguições e injustiças. Diferentemente de outros métodos de execução da época na Suécia, era comum que os condenados à fogueira já estivessem mortos antes de enfrentarem as chamas, seja por decapitação ou outro meio que, embora brutal, poupasse o condenado de um sofrimento prolongado. Contudo, o caso de Malin foi um ponto fora da curva. Ela foi lançada ao fogo ainda viva, em uma execução que chocou a sociedade e deixou uma marca indelével na história do país. No século XVII, a Suécia estava sob a influência de um cristianismo rígido, onde o medo era o principal instrumento de controle. Em 1570, um decreto exigiu que todos, homens e mulheres, aprendessem a ler, mas não para buscar conhecimento, e sim para interpretar a Bíblia. Qualquer prática religiosa fora do cristianismo era considerada heresia, e aqueles que ousavam seguir outros caminhos eram vistos como traidores de Deus.
Essa paranoia culminou em uma série de acusações infundadas, principalmente contra mulheres. Assim como em Salem, crianças começaram a apontar quem seriam as bruxas, e a mera suspeita era suficiente para uma sentença de morte. Acusações como roubar crianças e levá-las para rituais em um misterioso local chamado Blacula eram frequentes. Segundo registros, Blacula era uma ilha próxima a Estocolmo, supostamente usada para práticas consideradas pagãs ou satânicas. Este lugar, carregado de mitos e superstições, tornou-se o epicentro de acusações contra aqueles que se afastavam da norma cristã. A ascensão e o trágico destino de Malin. Malin Matsdotter nasceu em 1613 na Finlândia e se mudou para Estocolmo aos 20 anos. Antes de se casar, trabalhou como empregada doméstica, mas após seu casamento com Erik Nilsson, tornou-se dona de casa e construiu uma vida digna. No entanto, em meio ao fanatismo religioso da época, Malin foi marcada por algo além de sua profissão ou caráter. Ela foi acusada de bruxaria pela própria filha, uma mulher adulta com histórico de falsas acusações contra parentes. Esse ato de traição foi o ponto de partida para uma das execuções mais bárbaras já registradas na Suécia: a perseguição e a morte na fogueira. Entre 1668 e 1676, a Suécia mergulhou em um período de caça às bruxas, com mais de 300 pessoas condenadas e mortas. No entanto, Malin se destacou como a única a ser queimada viva, sem passar pela decapitação prévia que era comum no país. Essa escolha cruel gerou enorme repercussão, envergonhando as autoridades e a igreja, que se viram forçadas a justificar seus atos. Os registros históricos mostram que, mesmo diante da tortura psicológica e do isolamento nas péssimas condições das celas, Malin manteve sua dignidade e recusou-se a confessar crimes que não havia cometido. A igreja, incapaz de sustentá-la como exemplo de pecadora convertida, espalhou uma mentira para encerrar as acusações. Alegaram que as bruxas haviam sido expulsas por ordem divina e que nenhuma outra surgiria. O legado sombrio de Blacula e a força de Malin. Blacula, o local associado às práticas pagãs, continuou sendo um símbolo de terror na imaginação popular. Seja qual fosse a verdade por trás dessa ilha, associar uma pessoa a ela era suficiente para garantir sua condenação. Malin Matsdotter, contudo, permanece um marco não apenas pela brutalidade de seu destino, mas por sua força em resistir até o fim. Ela é lembrada como uma mulher que, mesmo traída por sua própria família e torturada pela ignorância da época, manteve-se firme em sua inocência. A vergonha de um sistema desumano. Após sua execução, as autoridades suecas enfrentaram anos de embaraço e questionamentos sobre o tratamento desumano dado a Malin. Enquanto a história de outras vítimas da caça às bruxas desaparecia nas páginas esquecidas do tempo, a de Malin continuou a ecoar, lembrando ao mundo dos horrores que podem surgir quando o fanatismo toma o lugar da razão. Esta é uma história que desafia o tempo e nos faz refletir sobre os limites da ignorância humana e a força do espírito de uma mulher que se recusou a ceder. Malin Matsdotter não foi apenas uma vítima. Ela foi um símbolo de resistência em meio ao terror. Naqueles tempos de penúria, possuir uma moradia própria era um luxo quase inalcançável. Ele, no entanto, tinha sua casa. Um homem que carregava o peso de um luto, pois era viúvo e já vinha com 5 filhos antes de contrair um segundo matrimônio. Quando ela cruzou seu caminho, já passava dos 30, uma idade em que mulheres eram vistas como impróprias para casamentos. Naquele cenário, as opções eram limitadas. Talvez um viúvo carente, alguém que precisasse de uma figura para cuidar de crianças que ele, como homem, jamais assumiria sozinho. Mas a história dela era muito mais complexa e carregada de infortúnios. Apesar de alguma estabilidade financeira proporcionada pelo marido, dono de uma modesta loja que comercializava ferragens essenciais para a época, o destino parecia ter um gosto cruel por tragédias. Viviam em um espaço que mais se assemelhava a um sítio, com animais ao redor e até uma sauna pública, que ela gerenciava para complementar a renda. Ainda assim, seu nome foi envolvido em um julgamento que mancharia sua reputação para sempre. Ela não era benquista. Muitos a consideravam áspera, com uma língua afiada e modos rudes.
Talvez isso fosse reflexo das dificuldades que enfrentava. Sua fama piorou quando ela se envolveu em práticas que, na visão de outros, tangenciavam o sobrenatural. Uma amiga de longa data, mais tarde acusada de bruxaria, havia lhe ensinado o ofício de parteira. Não se sabia ao certo se ela recebia por isso, mas naquela região, ela era a única a quem recorriam quando uma nova vida insistia em vir ao mundo. Com o tempo, sua família cresceu para além do imaginável. Ao todo, eram 15 crianças sob seu teto. 5 herdadas do primeiro casamento do marido e outras 10 que nasceram dessa união. Contudo, o peso de criar tantos filhos não parecia ser amenizado por amor maternal. Comentava-se que tanto ela quanto o marido recorriam frequentemente a castigos severos, ultrapassando os limites do aceitável até mesmo para a época. As tragédias começaram a se empilhar. Das 15 crianças, apenas 2 sobreviveriam. Maria, a primogênita, e Ana, a irmã caçula. Maria, ainda jovem, testemunhou algo que marcaria sua vida para sempre. Ela flagrara o pai em uma cena que desafiava qualquer explicação lógica ou moral. Ele estava em um ato obsceno com uma vaca preta. A menina, então com 13 anos, carregou esse segredo até o dia em que, após uma severa punição, confrontou a mãe e o pai. Vocês podem me bater, mas eu sei o que acontece naquele celeiro com a vaca preta. Não ficarei mais calada. O escândalo que se seguiu resultou na execução do homem, enforcado por crimes que ele não teve coragem de negar. A viúva, agora sozinha novamente, seguiu sua vida, mas as sombras da desconfiança e do infortúnio pairavam sobre sua casa. Quando Maria chegou aos 19 anos, a relação entre mãe e filha havia se deteriorado completamente. Maria acusou a mãe de práticas diabólicas. Disse que Malin, sua mãe, frequentava reuniões secretas em locais sombrios, onde liderava rituais em homenagem a entidades malignas, que ela chamava de Den. A menina alegou que crianças desapareciam misteriosamente e que a própria mãe era responsável por levá-las para esses encontros sinistros. Os rumores se espalharam como um incêndio. Outras mulheres começaram a afirmar que seus filhos haviam sido tomados, não uma, mas múltiplas vezes. E isso foi suficiente para que Malin fosse presa sob a acusação de bruxaria. Crianças, supostamente envolvidas nos rituais, diziam ter visto uma figura alta e escura pairando ao lado dela, sussurrando ordens em seu ouvido. Essa entidade, segundo elas, exigia que Malin proferisse palavras obscenas e se recusasse a rezar. Um dos momentos mais macabros do julgamento foi quando pediram que Malin recitasse o credo. Se ela conseguisse, poderia escapar da condenação. No entanto, ela não conseguiu. Nervosa e incapaz de se expressar no idioma local, seus esforços foram tomados como uma confissão de culpa. A multidão, já tomada pelo pavor, não precisou de mais provas. O destino de Malin foi selado. O fogo consumiu seu corpo, mas sua história vive, envolta em mistério, tragédia e medo, como um eco sombrio de uma época em que o terror era alimentado tanto pela superstição quanto pela crueldade humana. A Maldição de 1673. O Julgamento das Sombras. O calendário já marcava 1673, mas os ecos de uma era de terror e superstições ainda ressoavam. Ela sabia muito bem o que acontecia com as mulheres que tinham a infelicidade de serem acusadas de bruxaria. Imaginem o pavor que devia consumir sua alma. Naquele contexto sombrio, mesmo a ausência de provas era preenchida com suspeitas e incertezas. Ninguém estava realmente seguro. Os processos envoltos em segredos e silêncios perturbadores exigiam investigações profundas. Curiosamente, o marido ou os familiares próximos da acusada eram invariavelmente arrastados para a teia de inquisições e testemunhos. Era um ritual perverso, onde até os filhos eram obrigados a enfrentar interrogatórios insidiosos. Diziam que tudo acontecia de forma tranquila e sem violência. Mas quem ousaria acreditar em tal farsa? A verdade se escondia por trás das palavras rabiscadas em documentos oficiais que ecoavam mentiras institucionalizadas. As acusações contra ela começaram a ganhar corpo quando uma mulher chamada Maria, carregada de intenções maliciosas, declarou que o próprio neto da condenada havia sido levado para rituais obscuros.
Maria não se contentou apenas em acusar. Ela pintou um quadro grotesco onde almas infantis eram supostamente roubadas, mergulhadas em jogos diabólicos de poder e oferendas. A história era absurda, quase impossível de acreditar, mas o medo naquela época tinha mais força do que a razão. Não demorou para que outros surgissem para alimentar o fogo da histeria. Uma mulher chamada Nica, talvez a mais tola de todas, acusou a mesma mulher de levar seus filhos para aquele lugar amaldiçoado. Quando confrontada, Nica tropeçou em suas próprias palavras e, em um momento de pânico, acabou se incriminando também. O resultado? Foi condenada da mesma forma que a mulher que ela buscava arruinar. Era como se a escuridão engolisse todos que ousassem se aproximar demais. As filhas da acusada, numa traição gelada e impensável, também se voltaram contra ela. Relataram que a mãe havia mudado. Diziam que ela ficara mais agressiva, que suas palavras estavam envenenadas por maldições e que sua presença era sufocante. Sussurraram histórias de uma figura sombria que pairava ao lado dela. Um ser de trevas que tapava sua boca para que não confessasse e murmurava horrores em seu ouvido. A cena mais aterradora aconteceu quando tentaram forçá-la a rezar o credo. 11 tentativas se passaram, e as palavras simplesmente não saíam. A tensão na sala era sufocante, e as testemunhas, inclusive crianças, juravam ver uma sombra gigantesca ao lado dela, impedindo-a de falar. Mas na 12ª vez, as palavras finalmente escaparam de seus lábios. Quando isso aconteceu, as mesmas crianças declararam que a presença sombria havia desaparecido. O medo foi transformado em pavor absoluto, porém ela jamais cedeu. Mesmo diante de acusações, torturas psicológicas e o peso de seus próprios filhos atraindo, ela se recusou a confessar. Eu não sou bruxa. Não tenho nada a confessar. Repetia ela, com uma firmeza que inflamava os inquisidores. Sua coragem não era vista como força, mas como desafio, e isso os enfurecia ainda mais. Ela era uma curandeira, uma mulher de saberes antigos. Falava sobre remédios naturais, sobre madeiras sagradas que purificavam o ar e a alma. Era tudo o que ela fazia, mas a verdade era que, para a sociedade da época, isso já bastava para condená-la. No final, os juízes decidiram que sua punição seria um exemplo. Algo tão cruel que ficaria gravado na memória coletiva. As filhas que haviam iniciado o circo de horrores permaneceram em silêncio enquanto a mãe caminhava para o destino sombrio que lhe haviam imposto. A história não termina ali. Dizem que o que fizeram com ela ecoou por vilarejos, causando repulsa até mesmo entre os mais fervorosos caçadores de bruxas. Era o fim de uma era de julgamentos, mas também o marco de uma tragédia que jamais seria esquecida. E o motivo do silêncio sobre o marido dela? Ele já não estava entre os vivos, tornando-a ainda mais vulnerável às acusações. No final, o terror que espalharam em torno dela dizia mais sobre os acusadores do que sobre a própria mulher. Ela morreu sem confessar, morreu com a verdade dela, mas as sombras do que fizeram com ela permanecem. Afinal, os monstros reais não eram aqueles que eles acusavam de bruxaria, mas aqueles que brandiam as tochas e proferiam as sentenças. Era uma casa sombria, a residência da mãe dela, um local carregado de histórias obscuras e murmúrios de maldições. Quando as chamas finalmente alcançaram o pescoço dela, onde a pólvora estava estrategicamente amarrada, o inevitável aconteceu. O fogo encontrou a pólvora, e então o estrondo quebrou o silêncio como um trovão maligno, encerrando a cena de forma brutal. Contudo, o fim daquela mulher não significou o término dos horrores. Pelo contrário, foi apenas o prelúdio de algo ainda mais sombrio. A história continuou a se desdobrar como uma teia de mentiras e acusações que se enredavam em figuras cada vez mais influentes. Maria, uma das principais acusadoras, começou a envolver nomes de grande prestígio, incluindo o de uma mulher chamada Gertrudes, esposa de um general de alta patente. A situação se tornava mais densa e perigosa, pois agora não eram apenas camponesas sendo arrastadas para o abismo, mas pessoas da elite, cujas quedas poderiam abalar os alicerces da sociedade local. O tom do julgamento mudou abruptamente. Gertrudes foi acusada de praticar atos impensáveis,
como roubar crianças para rituais obscuros. Quando isso chegou aos ouvidos do tribunal, um dos inquisidores chamou Maria para uma conversa privada. Ele exigiu que ela explicasse com clareza as acusações, mas o que aconteceu foi surpreendente. Sob pressão, Maria admitiu ter mentido. Ela não apenas confessou sua falsidade, mas revelou que havia outras 16 pessoas envolvidas em um complô orquestrado para destruir reputações. Essas 17 almas, muitas delas jovens, foram reunidas em uma sala escura onde precisaram justificar seus atos. Alegaram que haviam sido coagidas por uma figura misteriosa e poderosa, alguém com influência suficiente para manter seu nome em segredo. Apesar disso, a verdade não veio a tempo de salvar todas as vidas. A Nika, uma das acusadas junto com Malin, aguardava sua execução. Quando as mentiras vieram à tona, a sentença de Nika foi suspensa, mas o escândalo já havia consumido todos os envolvidos. O caos se espalhava como uma praga. A figura poderosa mencionada pelos conspiradores era uma mulher rica, cujo marido poderia arrasar o tribunal se sua esposa fosse condenada. Nesse ponto, o medo mudou de lado, e os inquisidores se viram obrigados a repensar seus métodos. O caso de Malin, porém, já estava selado. Ela havia sido sacrificada como um bode expiatório, e ninguém tentou defendê-la. Mas o destino dos conspiradores não foi nada brando. Eles receberam punições que variaram de trabalhos forçados até a forca, com alguns sentenciados a receber lições severas na sala de disciplina, onde o chicote fazia o aprendizado gravar-se na pele. Maria, que tinha filhos para criar, conseguiu o que desejava: a casa de sua mãe. O padrasto já havia morrido, a mãe também, e o imóvel agora era dela. Contudo, o preço de sua vitória foi pago em sangue. Quanto a Malin, mesmo após sua execução, as histórias sobre ela não cessaram. Muitos acreditavam que ela era capaz de causar mal à distância, mesmo presa. As crianças diziam que eram atacadas por forças invisíveis, e as mães imploravam para que Malin cessasse os tormentos, embora ela estivesse trancafiada. O medo se transformou em histeria, mas alguns poucos estavam plenamente conscientes de suas manipulações. Ao contrário do pânico coletivo de Salem, o caso de Malin foi uma trama meticulosa, repleta de maldade intencional. Para alguns, era um jogo perverso. Para outros, uma forma de se livrar de rivais e garantir vantagens. Quando cartas de repúdio começaram a chegar para os religiosos que conduziram o julgamento, a mensagem foi clara. Aquilo precisava acabar. As autoridades alegaram que Estocolmo estava livre de bruxas e que nenhuma denúncia seria mais tolerada. As bruxas foram embora, disseram, espalhando uma falsa sensação de alívio. Assim terminou a caça às bruxas na Suécia, no ano de 1676. Nunca mais houve uma acusação, e o silêncio reinou nas décadas que se seguiram. A história de Malin, a mulher que não se curvou e não gritou, permanece como um símbolo aterrorizante de resiliência diante do absurdo. Esta é uma história real, e apesar da crueldade empregada, nos mostra que a verdade deve ser mantida acima de tudo. Histórias como a de Malin mostram o horror e a coragem que coexistem na escuridão do passado. Muito obrigado por assistir até o final. Desejo a todos uma excelente semana. Agradeço o carinho de vocês e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!